Considerações sobre a perícia médica e perícia previdenciária. Gisele Leite. Resumo: o modesto texto aborda sobre as características da perícia médica previdenciária, principalmente pela possibilidade da telemedicina, em face da pandemia de Covid-19. Durante a pandemia de coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça aprovou resolução em 28 de abril de 2020 autorizando os tribunais a realizarem perícias médicas por meios eletrônicos ou virtuais em ações previdenciárias em que se requer a concessão de benefícios previdenciários por incapacidade ou assistenciais, enquanto durar a pandemia. Observando que se tratam de pessoas vulneráveis, hipossuficientes, entendemos que nas hipóteses judiciais em que o volume de processos é muito grande, como acontece com as perícias judiciais previdenciárias, pensamos em utilizar soluções tecnológicas também nas perícias, explicou a conselheira, destacando que a aprovação da Lei da Telemedicina autoriza o acompanhamento médico pela internet em situações especiais durante a pandemia. De acordo com o texto aprovado, enquanto perdurarem os efeitos da crise do novo coronavírus, as perícias relativas a processos para concessão de benefícios por incapacidade ou assistenciais serão realizadas de forma online, sem contato físico entre o perito e o periciando. Para isso, o requerente deve autorizar o procedimento, informar endereço eletrônico e número de celular a serem utilizados durante a realização do procedimento, bem como juntar aos autos os documentos necessários, a exemplo de laudos, relatórios e exames médicos, fundamentais para subsidiar o laudo pericial. O perito pode decidir se os documentos apresentados são suficientes para a formação de sua opinião. Se não forem, o requerente deverá aguardar até que seja viável a perícia presencial. O ato normativo explicita ainda que os procedimentos que eventualmente não puderem ser realizados por meio eletrônico, por absoluta impossibilidade técnica ou prática a ser apontada por qualquer dos envolvidos, devem ser devidamente justificadas nos autos, adiadas e certificadas pela serventia, após decisão fundamentada do magistrado. A Lei da Telemedicina, Lei 13.989, 15 de abril de 2020 impõe que o Conselho Federal de Medicina, CFM, assegure o amplo acesso da população ao uso da telemedicina, durante o período de enfrentamento da pandemia de coronavírus, em face do estado de calamidade pública. Deve-se respeitar a autonomia do paciente em exercer a livre escolha de profissionais que ficarão responsáveis pelo seu atendimento. Convém ressaltar que há um princípio fundamental erigido no Código de Ética Médica de que a medicina é uma profissão a serviço da saúde do ser humano e da coletividade e será exercida sem discriminação de nenhuma natureza. Em vista de tal pandemia, o Conselho Federal de Medicina emitiu, ao Ministério da Saúde, o ofício CFM número 1756/2020 COJUR, de 19 de março de 2020, no qual reconhece a possibilidade e a eticidade da utilização da telemedicina, em caráter de excepcionalidade e enquanto durar as medidas de enfrentamento ao coronavírus, Covid-19. O Ministério da Saúde expediu a Portaria número 467, de 20 de março de 2020, que dispõe, em caráter excepcional e temporário, sobre as ações de telemedicina, com o objetivo de regulamentar e operacionalizar as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional previstas no art. 3º da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, decorrente da epidemia de Covid-19.
Não foram feitas restrições específicas quanto à especialidade médica na portaria do Ministério da Saúde ou na Lei 1398922020. A recomendação descrita no artigo 3º é que deverão empregar esse meio de atendimento com o objetivo de reduzir a propagação da Covid-19 e proteger as pessoas. A emissão de atestados e receitas médicas via meio eletrônico foi autorizada pela Portaria 467/2020, desde que estejam de acordo com algumas recomendações. O texto valida. E, o uso de assinatura eletrônica, por meio de certificados e chaves emitidos pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, ICP Brasil. Segunda, o uso de dados associados à assinatura do médico de tal modo que qualquer modificação posterior possa ser detectável, ou. Terceira, atendimento dos seguintes requisitos: a. Identificação do médico. b. Associação ou anexo de dados em formato eletrônico pelo médico, e. c. Ser admitida pelas partes como válida ou aceita pela pessoa a quem for oposto o documento. O Conselho Federal de Farmácia esclareceu que, para que sejam válidas, as prescrições de antimicrobianos e medicamentos controlados devem conter uma assinatura digital com certificados ICP Brasil, Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira. Isto significa que cópias digitalizadas de receitas emitidas de forma manual, como fotos ou arquivos escaneados, não são reconhecidas pela Anvisa. Também é importante mencionar que prescrições eletrônicas não terão validade para medicamentos controlados. A Lei Federal 1398922020 não faz qualquer restrição para a cobrança de serviços médicos à distância, mencionando inclusive o reconhecimento dos padrões usuais do atendimento presencial também em relação a cobranças pelas. Além disso, alguns conselhos regionais, como o do Paraná, Rio de Janeiro e Bahia, se mostraram de acordo com a cobrança. Não há obrigatoriedade de gravação dos atendimentos. Porém, caso o profissional queira armazenar este registro, é recomendado que os cuidados com segurança e proteção de dados sejam redobrados e que o paciente ofereça seu consentimento. Devem ser seguidas pelos dispositivos que viabilizam a telemedicina. O segundo do art. 2º da portaria descreve que a tecnologia da informação e comunicação utilizada deve garantir a integridade, segurança e o sigilo das informações. Sendo assim, é importante que a ferramenta adotada tenha credibilidade e atue de acordo com normas como a RGPD, Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, válida na Europa. O INSS iniciou dia 16 de novembro de 2019 a realização de perícias médicas por telemedicina. Inicialmente, o serviço será oferecido apenas para trabalhadores que buscam a concessão do auxílio-doença. A ideia é reduzir a fila de concessão de benefícios e atende uma determinação do Tribunal de Contas da União, TCU. Convém destacar que as agências do INSS continuam fechadas durante a pandemia, que aliás, se agravou. O STF, a ministra Rosa Weber rejeitou a tramitação do mandado de segurança, o MS 37.465 ajuizado pela Associação Nacional dos Peritos Médicos Federais, ANMP, contra a decisão do Tribunal de Contas da União que determinou ao INSS e à Subsecretaria de Perícia Médica Federal do Ministério da Economia que, no prazo de 5 dias,
Elaborem um protocolo para a execução imediata de perícias médicas com o uso de telemedicina conforme previsto da Lei 1398922020. Com indeferimento da peça exordial, a ministra relatora explicou que não restou demonstrada a ofensa a qualquer direito líquido e certo dos peritos médicos e a associação estaria defendendo prerrogativa institucional de um órgão ou ente público, o que inviabiliza o mandado de segurança na hipótese dos autos. Ressalte-se que no pedido, a ANMP sustentava que a determinação do TCU extrapola suas competências, e ainda, contraria a regulamentação do Conselho Federal de Medicina que veda o referido procedimento. Apontou igualmente a violação à Lei 1190720009 que disciplina sobre a carreira de perito médico federal e proíbe expressamente a substituição do exame pericial presencial por remoto ou à distância, na forma de telemedicina ou tecnologias similares. De sorte, caso realizem a teleperícia, os médicos poderão ser responsabilizados por falta ética em face do CFM. Para a ministra relatora, o temor de futura responsabilização dos filiados da ANMP e ilação incompatível como a via do MS, que exige a cabal demonstração de violação de direito líquido e certo dos impetrantes. Para isso, é preciso fazer o agendamento podendo escolher 3 maneiras, pelo site ou aplicativo Meu INSS além da central de atendimento pelo número 135. Confira como agendar de forma virtual. Acesse a plataforma chamada Meu INSS. Faça seu cadastro ou acesse com seu login. Escolha a opção Agendar perícia. Registre as informações solicitadas para o agendamento. Compareça na data marcada para a perícia. Todo o procedimento pode ser acompanhado através da opção Agendamentos/solicitações. A perícia médica, uma das faces da perícia judicial, forma de produção de prova arraigada de alto teor probante, deve ser exercida por profissional que tenha em seu currículo a honestidade, idoneidade moral, responsabilidade, discernimento, bom senso, comprometimento com a verdade, objetividade e clareza. Nesse prisma, a atuação dos peritos médicos é crucial para a proposta final de uma certeza do objeto jurídico pretenso/tutelado sob o enfoque da pronúncia imparcial. A prova pericial é a demonstração que se faz ao juiz sobre a existência de determinado fato abordado por controvérsia suscitada pelas partes, tendo como finalidade suprir o julgador de conhecimentos específicos sobre matéria técnica as quais não está obrigado a dominar, servindo-se, portanto, de profissionais especializados na área, que através de seus laudos permitirão sua convicção para julgar e decidir uma lide. Importante enfatizar que nem todos podem ser peritos, pois sobre os que pairam a suspeição e impedimentos estarão impedidos de exercer tal encargo. A suspeição e impedimentos são de extrema importância, principalmente quando a perícia é realizada para verificar se o procedimento realizado por outro médico, réu da ação, foi feito em contento, atendendo a todos os protocolos médicos. No outro compasso, é de se destacar que o profissional nomeado pelo juiz é denominado perito judicial, perito do juízo ou jurisperito e os profissionais nomeados pelas partes são os assistentes técnicos que irão acompanhar o trabalho do perito do juízo. Esses últimos se confiança da parte. A perícia médica é atividade profissional bem disciplinada e com nuances peculiares a cada modalidade, criminal, civil, trabalhista,
previdenciária e administrativa, não comportando improvisações e que requer conhecimento técnico específico e as legislações que regem a matéria jurídica processual. É de extrema importância esclarecer que, para ser elaborado o laudo, o perito deve familiarizar-se com o processo e nele obter e transcrever a matéria, promovendo a seguir as diligências necessárias que permitam a elaboração do seu laudo. Não cabe ao perito realizar juízo de valor e tão somente se atear às questões técnicas. Apenas a título de informação, a nomenclatura laudo é normalmente utilizada pelo perito do juízo e parecer utilizado pelos assistentes técnicos. O que podemos deixar claro é que atualmente a Justiça prescinde da atuação dos peritos para elucidar determinadas questões que fogem com conhecimento técnico do juiz, portanto, a perícia é sim um instrumento crucial para uma decisão justa, imparcial e focada no bem-estar social. Em verdade, as conceituações da perícia referem-se ao testemunho ou à função pericial realizada por uma pessoa técnica, conhecedora, experimentada e habilitada, portanto, o conceito do profissional realizador da perícia. Perito é um profissional que, por suas qualidades específicas que possui, normalmente de ordem científica ou artística, preenche as insuficiências do magistrado no que se refere à análise minuciosa ou exame de determinados fatos da causa que para tal estabeleçam noções especiais ou técnicas. Lembremos que o perito é auxiliar da justiça, sendo nomeado em razão da confiança do juiz da causa, sempre que a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico fora da área jurídica, artigo 145 CPC. Tal nomeação independe de qualquer compromisso formal de fiel cumprimento das atribuições a este destinadas, pois sua total responsabilidade decorre simplesmente da lei. O perito poderá ser substituído quando carecer de conhecimento técnico ou científico demandado pela prova, ou, sem motivo legítimo, deixar de cumprir o encargo no prazo assinalado pelo juiz, hipótese em que será comunicada sua desídia à corporação profissional a que pertencer, sofrendo a imposição de multa proporcional ao valor da causa e ao possível prejuízo decorrente do atraso. Apesar da lei não ser explícita nesse sentido, é possível converter a multa eventualmente aplicada em favor do jurisdicionado prejudicado. O perito que, por dolo ou culpa, prestar falsas informações será responsabilizado civilmente pelos danos causados ao jurisdicionado, além de permanecer inabilitado por um biênio para atuar em outras perícias, sem prejuízo da responsabilidade penal, no caso o delito de prevaricação. Atendendo ao princípio do contraditório, a lei permite às partes a indicação de assistente técnico de sua confiança para acompanhar a perícia e realizar pareceres se entenderem necessários. A perícia médica do INSS é uma atividade realizada para avaliar a capacidade laborativa do segurado e conceder benefícios enquanto permanecer incapaz. É de competência exclusiva de médico concursado e treinado internamente, que deve dominar a legislação previdenciária. A relação entre o médico e o segurado difere da relação existente entre médico e paciente comum, posto que o perito não precisa diagnosticar patologias nem tratar o segurado, pois sua função é avaliar a capacidade laborativa e, se for caso, relacioná-los ao labor do segurado. Além disso, o perito analisa os pedidos de aposentadoria especial, benefícios assistenciais de prestação continuada da Lei Orgânica de Assistência Social, LOAS, benefícios indenizatórios, tais como os portadores de síndrome de talidomida e,
Identificar os casos clínicos passíveis de reabilitação profissional. Outras atividades possíveis na perícia médica são, a saber, visitar o segurado em casa para avaliar a incapacidade, vistoriar as empresas para confirmar o nexo técnico e para fins de aposentadoria especial, visitar o segurado no hospital para o exame médico necessário ao laudo médico, trabalhar como assistente técnico quando as ações contra o INSS e eventualmente fazer o exame em empresas conveniadas. O exame médico pericial deverá ser o mais detalhado que possível, levando-se em observação as alegações e comprovações do segurado, pois assim, pode-se avaliar a incapacidade que possa existir no exame psicofísico. A incapacidade laboral é definida como impossibilidade temporária ou definitiva do desempenho das funções específicas de uma atividade ou ocupação, em consequência de alterações morfopsiquico-fisiológicas provocadas por doença ou acidente, para o qual o examinado estava previamente habilitado e em exercício. O risco de vida para o segurado ou para terceiros, ou de agravamento, que a permanência em atividade que possa acarretar, está implicitamente inclusa no conceito de incapacidade desde que palpável e indiscutível. A existência de doença ou lesão não significa incapacidade. Várias pessoas portadoras de doenças bem definidas tais como diabetes, hipertensão arterial e, etc. ou lesões tais como sequelas de poliomielite, amputações de segmentos corporais podem e devem trabalhar. Entretanto, se houver um agravamento e, este seja de natureza anatômica ou funcional, ou de esfera psíquica, impedir o desenvolvimento da atividade, aquelas doenças de lesões não incapacitantes podem se tornar incapacitantes. As decisões da perícia médica do INSS podem ser: 1. Tipo C1 quando não há incapacidade laborativa. Os segurados com queixas incompatíveis com a anamnese ou exame físico apresentados, segurados com deficiências físicas, mentais ou funcionais, anteriores ao ingresso nas atividades laborativas, sem evidência de agravamento recente. Segurados que apresentam queixas, comprovações ou alterações ao exame físico, sugestivas de doenças leves, hipertensão arterial leve, neurose, ansiedade, etc., compatíveis com suas atividades laborativas. 2. Tipo C2 quando a incapacidade laborativa, com cessação previsível e conhecida pela sigla DCB, data de cessação de benefício. Quando os segurados de qualquer faixa etária e atividades com doenças cuja cessação é previsível para os próximos dias, no máximo 60 dias, tais como fraturas simples, pós-operatórios não complicados, doenças clínicas com razoável evolução e, etc. Segurados já aptas ou curados que comprovem ter estado incapacitados recentemente. 3. Tipo C3 quando há afastamento por causa fisiológica. A gravidez fisiológica quando não amparada entre os benefícios por incapacidade. Se houver incapacidade por gravidez patológica, ou por associação de doença incapacitante com gravidez fisiológica, a decisão será favorável. C4. 4. Tipo C4, a incapacidade laborativa cuja cessação ainda não é previsível. Segurados com hipertensão arterial, psicopatias, fraturas justas articulares ou com desvios ou cominutivas, ou outras patologias que necessitem de uma melhor avaliação, inclusive as doenças graves. O perito também poderá prover encaminhamento à reabilitação profissional. A reabilitação profissional é a assistência,
educativa e de adaptação profissional que visa proporcionar aos beneficiários incapacitados, parcial ou totalmente, para o trabalho os meios indicados para proporcionar o reingresso no mercado de trabalho e no contexto em que vivem. Trata-se de serviço prestado pelo INSS, de caráter obrigatório e independente de carência. Tem fundamentação jurídica na Constituição Federal vigente, no artigo 203, inciso 2º e 4º, a Lei 8.213/81 em seus artigos 89 a 93, Decreto 129/91 que ratificou a Convenção 159 da OIT, Organização Internacional do Trabalho, de 1º de junho de 1983, Decreto 3.048/99, nos artigos 136 e 141, Decreto 4729203, no artigo 137, terceira. O direcionamento do segurado, em percepção de benefício, ao processo de reabilitação profissional é de responsabilidade da perícia médica do INSS, o mais cedo que possível, desde que haja sequela definitiva e perspectiva de reabilitação profissional, os aposentados por invalidez, quando, espontaneamente, desejarem submeter aos programas de reabilitação profissional, seja o segurado em aposentadoria especial, por tempo de contribuição ou idade, com a reforma são simultâneos os dois requisitos. Que permaneceu ou retornou à atividade como empregado, o encaminhamento de pessoas portadoras de deficiência. Findo o processo de reabilitação, a empresa que reabilitou o empregado, cumpre com a cota de portadores de deficiência e reabilitados, de que trata o artigo 93 da Lei 8.213/91. E pode ainda obter abatimento na ordem de até 50% do valor pago a título de seguro de acidente de trabalho, SAT, incidente na folha de pagamento segundo o artigo 10 da Lei 1066620003. Depois de realizada a avaliação pericial do médico, determina-se a data inicial da doença e, quando houver, a data do início da incapacidade. A comunicação do resultado do exame ao trabalhador é realizada pela CRER, comunicação do resultado de requerimento. Já existiu muita polêmica sobre de quem deverá entregar a CRER ao segurado. O procedimento habitual é que seja entregue logo após o exame feito pelo médico perito ao requerente. Esse é o ato causador de estresse e até agressão contra os peritos médicos. Aliás, por isso, a antiga reivindicação da Associação dos Médicos Peritos é de que a CRER não seja entregue no ato do exame pelo médico e, sim, enviada por correio. Recentemente, o INSS apenas atendeu parcialmente tal demanda, determinando que os requerentes desempregados, a CRER seja enviada pelo correio, mas para trabalhadores empregados e para os avulsos a CRER continua a ser entregue pelo perito logo após ao exame. Quanto aos recursos, ultrapassada a primeira fase, em caso de recurso do benefício previdenciário, o requerente pode administrativamente, dentro do prazo de 30 dias, a partir da ciência da recusa, interpor um pedido de reconsideração, o qual leva a novo exame pericial por médico distinto daquele que proferiu o primeiro laudo. Se persistir o indeferimento do benefício no pedido de reconsideração, poderá ser interposto recurso, em até 30 dias, dirigido à Junta de Recurso da Previdência Social que corresponde a um tribunal administrativo que julga conflitos existentes entre os segurados e a Previdência Social. Por derradeiro, em persistindo a negativa,
poderá o segurado interpor recurso junto ao Conselho de Recurso da Previdência Social, que é um órgão colegiado, sediado em Brasília e que representa a segunda e última instância administrativa sobre os benefícios requeridos e negados. Entre as inúmeras funções do perito médico do INSS, a mais corriqueira é a avaliação ou exame para concessão do auxílio-doença. Tal exame é pertinente para análise e concessão de tal benefício. É curial que se avalie a indisposição natural do trabalhador ao labor, aliás, a própria origem etimológica da palavra tripalium remonta a um instrumento de tortura que era utilizado para subjugar animais e ainda forçar os escravos a aumentar a produção. Portanto, desde a antiguidade clássica, o trabalho é encarado como algo penoso, que não traz prazer nem satisfação. Ao longo do século XX, foram vários episódios que apontaram a relação de doença versus ganho secundário. Um dos mais conhecidos aconteceu na Austrália. No início dos anos 80, houve um caos sobre a epidemia de uma doença que afetava os trabalhadores que realizavam esforços repetitivos, a chamada lesão por esforços repetitivos. Tal fenômeno fora tão prevalente que em 1985, cerca de 34% dos operadores da Companhia Telefônica Nacional, e 28% dos escriturários foram afastados pela doença. Curiosamente, entre os profissionais que trabalhavam com teclado, os quais realizavam as tarefas mais repetitivas, mas que não possuíam o seguro social, a prevalência era de 3%. Em 1986, a Australian Medical Journal publicou uma resolução da Sociedade Australiana de Cirurgia de Mão pontificando que a LER é uma doença associada a fatores não orgânicos, b. é reversível com o uso normal do membro e c. não leva a qualquer incapacidade funcional permanente. Em 1987 a Suprema Corte do país julgou a ação conhecida por Cooper vs The Commonwealth, na qual determinou que o empregador não era culpado nas queixas relacionadas à LER e ainda conferiu todos os custos processuais ao queixoso. Como a decisão da Suprema Corte de retirar o ganho secundário, as queixas relacionadas à LER virtualmente desaparecerão do país. Ireland, 1995. In Ireland, Dernian. Repetitive Strain Injury, The Australian Experience. J. Rendes Ward May, 1995 P553-556. Cumpre orientar como o trabalhador deve proceder para receber o auxílio-doença. Primeiramente deverá buscar um médico assistente, o qual fará um pequeno relatório de sua doença para levar ao médico perito do INSS. Por orientação do INSS, tal atestado deverá conter somente as informações sobre o diagnóstico, exames complementares e a conduta terapêutica e a evolução clínica, deixando a avaliação sobre a capacidade laboral a critério do perito. Mas, na grande maioria dos atestados expressa a incapacidade laboral, solicitando ao perito afastar o trabalhador de suas funções, erroneamente induzindo-o a conceder o benefício. Outro motivo causador de alto índice de concessão do auxílio-doença é a sua base de cálculo, que corresponde a 91% do salário de benefício, o que corresponde à média aritmética simples de 80% dos maiores salários de contribuição, corrigidos monetariamente, de todo o período de contribuição, desde de julho de 1994 ou a partir de quando o trabalhador começou a contribuir para a Previdência Social, ressaltado que durante o período que recebe o benefício, o trabalhador
não paga as contribuições previdenciárias, cujas alíquotas variam de 8% a 20%. Com a reforma da Previdência, o cálculo do auxílio-doença é a média de 100% dos salários e não mais 80%. Ou seja, isso significa dizer que todos os seus salários, incluindo os mais baixos, entrarão no cálculo do seu benefício, o que diminui o valor do auxílio-doença. Após a publicação da S. 103219, o artigo 26 da reforma trouxe novas fórmulas a serem utilizadas para o cálculo da RMI e da aposentadoria por invalidez, de forma que passou a existir uma distinção de valores entre as duas espécies de benefícios, acidentária e previdenciária. Dessa forma, foi possível que um segurado que estivesse em gozo do benefício de auxílio-doença recebesse uma prestação de maior valor do que a de um aposentado por invalidez previdenciária.